Sou Rosa Kokotsu, coordenadora do Nebil Rio. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer profundamente, em nome do Nebil, a DJ pela oportunidade. O objetivo da nossa atuação é estudar os assuntos relacionados à bioética. Por isso, a filosofia humanística do presidente Ikeda é o norte da nossa pesquisa e todos os anos estudamos a proposta de paz que ele escreve e envia à ONU. Hoje, pretendemos estudar junto com vocês a proposta de paz de 2020, denominada Rumo ao Nosso Futuro Compartilhado, construindo uma era de solidariedade humana. Então, eu sou Jeane Machado, sou membro do Núcleo de Estudos de Bioética, e sob a liderança da Rosa aqui no Rio, e outras atividades também, que participo há 30 anos nessa HCAI, e fico muito honrada de poder conversar com vocês e estudar esse tema tão importante, né, que são os ideais do nosso mestre, explanados, e que ele coloca todo ano lá na ONU, né? Então, Rosa, por que o presidente Ikeda envia anualmente essa proposta de paz para a ONU? Na proposta, você tem temas que são relacionados com questões globais, né? Conflitos mundiais, meio ambiente, refugiados e outras matérias que são tratadas pela ONU, né? A ONU tem vários setores, né, que tratam desses assuntos. Qual a importância desse conhecimento na minha vida? E qual a importância desse conhecimento na vida dos nossos membros? Bem, em primeiro lugar, Taisaki Ikeda é um defensor que busca em todas as suas ações promover a ideia de um mundo sem guerras, baseada na construção de uma paz perene, uma paz que parta de cada ser humano, uma paz que seja o pilar de uma civilização edificada a partir do humanismo e do altruísmo. Então, suas propostas anuais, desde 1978, tornaram-se referência para dezenas de pensadores do mundo, que, assim como Ikeda, acreditam na possibilidade de uma paz perene baseada na reforma do ser humano. Conforme suas palavras, expressa na proposta de paz de 2011, que diz: amplo futuro de ilimitada energia, esperança, coragem e sabedoria abre-se diante de nós quando atendemos ao chamado para ampliar nosso infinito potencial humano. Na proposta de paz de 2020, o presidente Ikeda inicia destacando alguns pontos, e ele diz: a primeira coisa que gostaria de abordar é o islamismo o estado de maior tensão entre os Estados Unidos da América e da República Islâmica do Irã, que continua desde o início do ano. Outro ponto é que o nosso mundo passou por uma série de eventos climáticos. O ano passado registrou recorde de ondas de calor na Europa, Índia e em outros lugares. Além disso, super tufões e chuvas torrenciais provocaram inundações em todo o mundo. O caos causado pelos enormes incêndios na Austrália continua, né? Então, a mudança climática é mais do que uma questão ambiental no sentido convencionalmente compreendido. Representa uma ameaça para todas as pessoas vivendo na Terra, agora e nas gerações futuras. Assim como as armas nucleares, um desafio fundamental sobre o qual o desastre da humanidade depende. Então, a gente pode compreender que, com base no princípio do Eixo Fune, inseparabilidade de ser e ambiente, tudo que acontece no mundo, decorrente ou não das ações humanas, repercute em todos nós. A proposta de paz é um documento, né, que orienta a sociedade atual no sentido de respeitar a dignidade da vida, na sua profundidade, a fim de buscar ações equilibradas e harmônicas entre os povos, na busca de uma vida melhor para todos nós nesse planeta. O estudo desse documento, juntamente com a nova revolução humana
e das cartas de Nichiren Daishonin, que são os Goshois, devem ser buscados por nós para nos aperfeiçoarmos como seres humanos. Nessa proposta de 2020, Ikeda Sensei estabelece os elementos necessários para forjar uma ação solidária, que seja robusta, sob a perspectiva de 3 compromissos e 4 propostas concretas. Os compromissos são, primeiro, não deixar ninguém para trás. Aí é para lembrar que por trás dos números existem histórias e pessoas. Quanto mais vulneráveis elas são, mais expostas estão às mudanças climáticas e aos demais perigos e tragédias atuais. O desafio da construção, em vez de focar apenas nos problemas e na crise, e ficar todo mundo, né, discutindo, né, a crise, os problemas, construir modelos possíveis de um futuro melhor, planejar caminhos práticos de ação conjunta para se chegar a tal futuro. E a ação pelo clima, liderada pelos jovens. Ao apresentar os jovens como força propulsora da época e do futuro, é reforçada a importância não só de incluí-los em todos os processos de diálogo das Nações Unidas, mas como permitir que eles tomem a dianteira na proposição e realização de projetos globais e locais. Os jovens têm que liderar essa questão. Além dos compromissos, o Dr. Ikeda apresenta 4 propostas concretas para a criação de uma sociedade global sustentável. Primeiro, construir apoio para o TEPAM. Então, o TEPAM eu gostaria de falar um pouquinho, porque é uma sigla, né? E as siglas a gente tem que compreender. Esse é um tratado internacional, ele está em negociação, existem vários tratados internacionais anteriores entre países visando desarmamento nuclear. Alguns países já assinaram e precisam da aprovação interna dos seus governos para ratificá-las, outros não assinaram. Esta proposta tem foco na ratificação do tratado por parte tanto dos países signatários como dos que ainda não assinaram, para finalmente pôr um fim à guerra nuclear. A segunda proposta é negociações multilaterais pelo desarmamento nuclear. Então, a exemplo, né, do tratado do TEPAM, considerando a ameaça apresentada pela atual situação dos tratados em vigor e o perigo cada vez maior do uso de novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, aliada aos arsenais nucleares. Nessa proposta está incluída a discussão sobre a necessidade de criar mecanismos de controle para o uso de novas tecnologias com o objetivo de evitar grandes desastres nos arsenais nucleares existentes. A inteligência artificial, ela age sozinha às vezes, então o risco de um hacker entrar num desses arsenais nucleares e provocar um desastre é muito grande. Então, essa é uma grande preocupação do presidente Ikeda. Terceiro, tornando visível ou invisível. Então, essa parte é a partir da realização de fóruns que deem visibilidade a ações e vozes locais. São pessoas invisíveis, né? Que levam ao estabelecimento de medidas práticas para combater cada um dos desafios atuais. Aqui, o presidente Ikeda ressalta com ênfase ainda maior o papel crucial das mulheres das situações normais às épocas de grandes calamidades, porque às vezes as ações são tomadas sem se considerar as necessidades do mundo real das pessoas. Isso é que torna ao visível o que é invisível hoje. E a quarta proposta é a educação para crianças em situação de crise. Então, retomando, né, a importância de olhar para cada história por trás dos números,
e assegurar com isso o futuro da própria humanidade, refere-se ao fortalecimento do apoio às crianças e jovens privados de oportunidades educacionais devido a conflitos armados ou desastres ambientais ou desastres naturais. A convicção do Sensei é de proteger os direitos humanos, o desenvolvimento futuro da próxima geração. É a pedra angular da criação de uma sociedade global sustentável. Aqui, ele se preocupa com a geração futura, ele se preocupa com quem está do lado de fora e as crianças que não têm acesso à educação devido às crises que acontecem, crises humanitárias, desastres ambientais, né, crises provocadas pelos conflitos, etc. Bem, nos próximos módulos abordaremos com um pouco mais de detalhe cada uma das propostas. No entanto, o importante é criar uma nova perspectiva mental e um novo olhar sobre as questões que impactam nossa humanidade. Cada um de nós é um agente potencial das mudanças de uma nova era de paz e respeito à dignidade da vida. Por isso, estamos muito felizes com a parceria com a DUNE e a DE, que são, na realidade, os construtores, os protagonistas dessa nova fase da vida, ou seja, da nova era. Obrigada. Eu também queria agradecer a oportunidade de participar dessa atividade e me sinto muito honrada de estar ombro a ombro com os jovens. Obrigada. Boa tarde, galera. Tudo bem? Então, eu estou voltando aqui. Agora a gente vai entrar, né? Já entrou na proposta de paz de fato. Vou estar fazendo uma dobradinha com a Grace, que é do Núcleo de Estudos em Bioética, da Coordenadoria Cultural. Nós estamos responsáveis de poder falar da primeira proposta, né, das 4, que o Sensei faz nessa proposta de paz, para a criação de uma sociedade global, sustentável, onde todos possam viver com dignidade e segurança. Mas antes de iniciar em si a proposta, né, a proposta que a gente vai falar é sobre a construção do apoio para a realização do Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Mas vocês podem se perguntar, mas Ariana, o que eu tenho a ver com isso? Né? Um jovem do Brasil, um jovem da Rocinha, do Vidigal, de Copacabana, de Botafogo, de Caxias, de Niterói. O que eu tenho a ver com isso? A gente tem tudo a ver. Mesmo o Brasil sendo um país que não possua armas nucleares ou que tenha vivenciado diretamente o ataque, né, com bombas nucleares. E aí, por quê? Então, eu queria fazer uma introdução compartilhando uma orientação de Ikeda Sensei, que ele fala sobre a unidade entre a nossa vida e o universo, né? E aí, ele cita uma orientação do Toda Sensei, que está no BS do dia 27 de maio de 1995, tem como título esse BS, Fazendo da Vida a Palavra-Chave da Próxima Era. E aí o Sensei, o Ikeda Sensei, ele cita uma orientação do Toda Sensei, onde o Toda Sensei ele comparava, fazia uma analogia, né, do universo com a vida, do ser humano, né, com uma xícara de chá. E ele fala assim, olha, imagina que a gente está tomando um chá, né? Quando a gente sopra aquela água dentro da xícara, se formam ondas. Essas ondas são as nossas vidas, né? Quando a gente para de soprar, essa água, ela volta ao seu estado original, né? Ou seja, volta ao universo. O que significa isso, né? Que a nossa vida e o universo, né, a vida das pessoas que estão à nossa volta, o nosso ambiente, né, é uma coisa só. Uma vez que a gente compreende essa interdependência, né, da vida e do universo, a gente passa a não ter pensamentos que desejem, por exemplo, matar os outros, degradar o meio ambiente, atacar as pessoas,
Por quê? Porque a gente compreende que a nossa vida tem uma interdependência e que matar o outro, atacar o outro, é atacar a nossa própria vida, destruir a nossa própria vida. Então, o ponto-chave que eu trago para a gente poder refletir, né, sobre o apoio, né, ao tratado para a proibição de armas nucleares, o primeiro ponto é esse, a gente compreender que a nossa vida tem uma interdependência. Então, o que acontece lá no Japão, nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na Coreia, isso afeta diretamente a nossa vida. O outro ponto que a gente pode olhar para ver sobre isso também são no campo social, né? Então, a gente viu aí, alguns meses atrás, né, nos meios de comunicação, que foi super difundido, né, as relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, né? Então, a gente viu, né, essas grandes potências se atacarem nos meios de comunicação, né, com ameaças, especialmente de ataques, né? Hoje, vocês conseguem imaginar se os Estados Unidos ele é bombardeado, qual que é o impacto disso para o Brasil? Ou a Coreia, por exemplo, do Norte, né? Quando a gente fala em termos sociais, a primeira coisa se acontece um bombardeio nos Estados Unidos, né, é o fechamento das fronteiras, né? Então as pessoas passam a não conseguir mais ir, né, para o país, que já não é fácil também acessar. Segundo, as crises internacionais entre os países, né, que acaba não sendo uma crise dos países, mas uma crise mundial, que envolve o Brasil no sentido internacional. O terceiro ponto é o que isso impacta na nossa economia, por exemplo, que é uma economia, né, que depende também muito de países externos. Então, acaba afetando a exportação e importação do Brasil, né? Uma vez que a gente ataca a nossa economia, né, a gente passa a ter, por exemplo, uma alta dos preços, né, de coisas que a gente compra. Então, alimentos, computadores, né, a gente tem uma série de metais que a gente compra de outros países, tem uma série de metais que a gente vende para outros países, como os Estados Unidos e a Coreia, né, equipamentos para poder fazer computador, peças, né, placas. Então, assim, a gente precisa compreender que a nossa vida está interconectada também nesse campo social, né? Então, isso afeta diretamente a nossa vida. E aí, por exemplo, afetar a economia do Brasil, né, faz com que as pessoas passem a ter menos condições de vida para poder sobreviver, né? A gente tem uma alta de desemprego, a gente passa, né, a, por exemplo, se a gente tem uma economia que não está legal, que não está boa, que não está bem, as pessoas passam a ter que trabalhar em mais de um emprego, muitas das vezes para poder sobreviver, né? E aí trabalhar em muitos empregos, né? Isso adoece as pessoas, sabe? Então, começa a se criar uma cadeia, né, de processos que vai diminuindo a capacidade de garantir segurança humana das pessoas, né? Então, ter um bombardeio em algum outro país fora do Brasil, né, tem um impacto direto, sim, no nosso país, sim, na nossa vida cotidiana, embora às vezes a gente não perceba, né? Então, é importante que a gente não contribua, né, para esse tipo de pensamento, uma vez que a gente pensa, né, na dignidade da vida de todas as pessoas e que a nossa vida está interconectada, né, tem uma interdependência, tem uma relação que é interdependente de todos, né? Não à toa, o Tora Sensei, ele era a favor, né, da cidadania global, né, que todos os jovens pudessem pensar numa cidadania que não fosse nacionalista no sentido do seu só país, mas numa cidadania global que pudesse incluir todas as pessoas, né, de todos os povos. E o que são tratados internacionais, né? Os tratados internacionais, eles são acordos, né, onde um país ele se compromete internacionalmente em realizar ações para um determinado fim. No caso do Tratado de Proibição de Armas Nucleares, basicamente é o compromisso que o país assume em não produzir armas nucleares. O Ikeda Sensei, nessa proposta, ele aponta que o Tratado de Proibição de Armas Nucleares ele foi adotado em 2017 pela Organização das Nações Unidas, né? Sendo que ele só foi assinado por 80 países até agora e ratificado por 35. Mas para ele ter validade, para ele começar a vigorar, né, ele precisa de 50 assinaturas, pelo menos, né? E hoje a gente ainda não tem. Então, a gente não tem um acordo internacional, né, que proíba
as armas nucleares, a existência de armas nucleares, né? E aí o Ikeda Sensei, ele cita uma frase da diretora do Instituto das Nações Unidas para pesquisas sobre o desarmamento, que é a Renata Duan, que diz assim, né, o risco de usar armas nucleares é maior agora do que em qualquer época, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o Sensei traz um pouco, né, qual que é o cenário que a gente está vivenciando internacionalmente, que é um cenário que preocupa, né, e que precisa de ações para a gente poder mudar essa era, transformar essa era e criar essa era, de fato, numa era do respeito à vida, né? E aí o Sensei, né, ele discorre sobre a importância dos tratados internacionais, né, para poder criar um outro modelo, né, uma outra forma de pensar a vida, né? E aí ele fala que sim, um tratado internacional pode frear, por exemplo, né, uma onda de querer ter acesso, né, a armas nucleares ou ameaçar a destruição de outros povos. E aí ele faz um histórico, né? Ele cita, por exemplo, né, que em 1970 foi adotado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Isso foi lá em 1970. E aí que inicialmente ele tinha sido assinado por 97 estados e ratificado somente por 47. No entanto, assim, a existência dele foi ganhando força a partir da ação das pessoas, né, da perseverança das pessoas que queriam construir um mundo onde não proliferasse armas nucleares, né, onde mais países não entrassem nessa onda, né, de criar armas. E aí o Sensei fala que muitos estados, né, muitos países, quando eu falo estado, estou relacionando aos países, né, enquanto estado, enquanto nação, pensavam em ter armas nucleares. Então, assim, muitos países que pensavam em ter armas nucleares, voluntariamente começaram a deixar os seus programas, começaram a acabar com seus programas, né, nucleares e começaram a aderir, né, ao Tratado de Não Proliferação. E ele dá um exemplo, por exemplo, da África do Sul, que foi um exemplo, né, de Estado, de nação, que realizou essa ação muito importante no nível internacional, né? E aí o Sensei, ele fala, né, que mesmo que inicialmente um tratado tenha pouca aderência, né, que é importante a gente perseverar, né, até conquistar, né, o ideal que a gente deseja. Então, e aí ele traz o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares como exemplo, que hoje em dia mais de 135 países já adotam esse tratado, sabe? E que atualmente, mesmo nos países que possuem armas nucleares, né, que possuem programas para poder desenvolver armas nucleares, como os Estados Unidos, a França, a Rússia, os municípios, as cidades, né, os estados no sentido de governo estadual, né, já têm feito ações de apoio ao Tratado de Não Proliferação. Ou seja, os próprios municípios, né, e estados que estão dentro desses países já são contra a ter armas, né, a manter essa proliferação de armas nucleares. Isso é muito importante, né? Então a gente vê que existe uma força ali popular, né, que está no município, que está no estado, que já é contra essa ação. Então que isso é bastante importante. E aí o Ikeda Sensei, né, é muito importante a gente dizer, né, que o Sensei, ele foi uma vítima direta da guerra, né. O Ikeda Sensei, ele teve os seus 4 irmãos sendo obrigados a ir para a guerra, né, muito jovens. O Sensei, ele teve que começar a trabalhar aos 13 anos, porque ele tinha que ajudar a família a se sustentar, porque os irmãos mais velhos tiveram que ir para a guerra, né? Mesmo com tuberculose, doente, todas as condições que a gente sabe que o Ikeda Sensei vivenciou a juventude dele, né? Então, com 13 anos, ele foi obrigado a começar a trabalhar para poder ajudar a família, né? Ele perdeu um irmão de 29 anos na guerra, né? Então, o Sensei, ele abomina a guerra, né? Porque isso destrói os jovens, isso destrói as suas famílias, né? Isso destrói a possibilidade de futuro, né, que as próximas gerações podem ter. Então, é imprescindível, né, que a gente realmente não tenha,
que pensar que no futuro isso possa acontecer, né, com a minha vida, com a vida dos meus filhos, com a vida dos meus amigos em outros países ou das suas famílias, né? A gente precisa realmente abolir essa possibilidade. Então, o Sensei, ele continua nessa proposta, falando, né, da importância da força popular. Então, eu vou chamar a Grace para poder dar continuidade e falar um pouquinho que força popular é essa que o Sensei fala, né, que precisa ter para poder apoiar, né, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, tá bom? Obrigada, pessoal. Um beijo. Olá, tudo bem? Foi maravilhoso, né? Como a Mariana já falou, eu sou a Grace, faço parte do NEBIO, no Núcleo de Bioética, e é, assim, uma grande oportunidade estudar essa proposta maravilhosa do nosso mestre. Realmente, essa proposta de 2020, ela vem com diferencial. Todas são maravilhosas dos anos anteriores, mas eu percebo, estudando a proposta, que ela vem com uma convocação maior de todas as pessoas a terem uma ação mais energética e mais positiva com relação a não só a abolição das armas nucleares, mas a outras propostas que o Sensei coloca na proposta de paz, como as questões climáticas, as questões dos imigrantes, as questões da educação das crianças, e ele vem convocando todos nós, e principalmente os jovens, a tomarem uma posição e uma ação. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar estudando e passar um pouco para vocês sobre essa proposta. Então, dando continuidade, o que a Ariana começou, né? Nós estamos falando, só para lembrar, a primeira, são 4 propostas que ele coloca, bem assim, de uma maneira bem nítida e bem de uma ação. Então, nós estamos falando da primeira proposta para a criação de uma sociedade global sustentável, onde todos possam viver com dignidade e segurança. Como a Mariana falou, ele convoca todos nós, principalmente os jovens, a serem protagonistas na participação de um futuro compartilhado. Ele vai usar muito essa expressão de compartilhamento, que foi um pouco o exemplo que a Ariana colocou do copo, da xícara de chá. Nós não vivemos isolados, nós estamos compartilhando. Então, ele fala durante toda a proposta desse compartilhamento em defesa da proibição das armas nucleares. E elas vão contra um dos direitos fundamentais dos direitos humanos, que é o direito à vida, que é o direito à dignidade da vida, que também é o ponto fundamental da declaração emitida por José Toda em 1957, que ele já pedia, né, a abolição das armas nucleares. E também o presidente Queda, então, ele sugere um debate a partir do povo. É um fórum que o povo participe efetivamente desse debate. E ele cita, na proposta de paz, a obra do presidente Makiguchi, Geografia da Vida Humana, que eu acho que a maioria já ouviu falar, já conhece. Essa obra, na qual Makiguchi ele afirma a existência de que nossas vidas estão todas compartilhadas, foi o que a Ariana colocou, o que acontece no outro país, ele vai refletir na nossa vida aqui, de alguma maneira, em algum momento. A gente está vendo isso hoje, né, nessa pandemia. Quem diria que um vírus que começou num outro país, tão distante, hoje estaria não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, é esse compartilhamento que ele menciona nessa obra do presidente Makiguchi, e ele fala que é vital, portanto, que seja uma coisa consciente, que nos engajemos em uma vida compartilhada e trabalhemos para uma sociedade baseada em uma abordagem para proteger e melhorar não apenas a nossa própria vida, mas a vida de todas as pessoas. Então, esse é a base, é o coração dessa obra do presidente Makiguchi, Geografia da Vida, no qual o presidente Queda cita na proposta de paz. O presidente Queda, ele propõe, então, a realização desse fórum do povo,
porque ele acredita que para que a proibição das armas nucleares realmente crie raízes como uma norma global para a humanidade, o próprio povo, ou seja, nós, quando eu falo povo, nós, deve instigar o debate baseado no reconhecimento compartilhados de que os horrores das armas nucleares nunca mais sejam vividos em nenhum país por nenhum ser humano. E ele também coloca que esse fórum de debate do povo é uma grande oportunidade para vários segmentos da sociedade participar e debaterem, né, sobre um mundo construído através da proibição das armas nucleares. E a gente ter essa consciência de que as pessoas que vivem, que sofrem, que estão à sombra de todos os tipos de ameaça que ele coloca aqui na proposta, que depois vocês vão ver ao longo desse estudo, que não estão distantes de nós e não são tão diferentes assim de nós. Então, ele sugere que esse Fórum do Povo seja realizado em Hiroshima e Nagasaki. Por quê? Porque são cidades símbolos de superação, são cidades que vivenciaram a bomba atômica e até hoje sofrem consequências disso, né? Então, ele sugere que seja realizado nessas cidades, onde seriam reunidos os sobreviventes da bomba atômica, que são chamados de Hibakusha, e não só esses sobreviventes, mas vários municípios que apoiam o tratado, como foi mencionado pela Ariana, da proibição de armas nucleares, e também representantes de toda a sociedade civil que fariam parte desse fórum. Mas uma coisa interessante também que ele coloca, que em 2014, só em 2014, na Conferência de Viena, sobre o impacto humanitário das armas nucleares, que uma mulher, Mary Olson, ela descreve os danos causados pela radiação ao longo dos anos da bomba atômica, e principalmente nas mulheres. Então, ela descreve toda essa problemática e ela expõe que as mulheres, elas são as maiores vítimas ao longo dos anos das armas nucleares. Então, esse aspecto vem trazer assim, uma nova luz nesse tratado de proibição das armas nucleares, porque começa a se discutir a questão de gênero. Então, esse aspecto ele foi negligenciado durante muitos anos e ele é introduzido nesse tratado através da Mary Olson, que leva essa perspectiva a uma nova concepção. Então, ou seja, o presidente Ikeda, ele já falava que o século XXI é o século das mulheres, e ele já coloca em propostas de paz anteriores o papel fundamental da mulher para a paz mundial. Essa discussão ela é mais aprofundada, até que é incluído um trecho nesse tratado, e é reconhecida a participação igual, plena e efetiva de homens e mulheres, e como fator essencial para a promoção e obtenção da paz mundial e segurança sustentáveis, comprometidos a apoiar e fortalecer a participação das mulheres no desarmamento nuclear. Então, vocês vejam, uma questão tantos anos que não foi colocada, que não foi discutida, e hoje tem um papel relevante e fundamental. E tem um livro que a Soka Gakkai publicou em 2016, que o presidente Ikeda também menciona na proposta de paz, que se chama As Mulheres de Hiroshima. Nesse livro é retratado, descrito a vida de 14 mulheres sobreviventes da bomba atômica, e todo o preconceito, todo o sofrimento da vida dessas mulheres, mesmo após muitos anos que sofreram vítimas, né, das armas nucleares. E fala da discriminação, do preconceito, principalmente com relação ao casamento e ao parto.
porque a radiação no corpo dessas mulheres, ela fica assim, não só das mulheres, mas dos homens, mas só que as mulheres que vão gerar vidas. Então, essa radiação, ela pode sim, e aconteceu em muitos casos, das mulheres terem filhos com malformações devido às radiações da bomba atômica. Então, por isso que a Mary Onson, ela destaca, né, essa questão de gênero. E para estabelecer essa relevância universal de direito à vida em um mundo sem armas nucleares, o presidente Queda, ele fala que é vital que um número maior de pessoas compartilhe entre si as esperanças. Então, o nosso mestre sempre colocando, ele faz toda uma contextualização na proposta, ele coloca ações concretas e ele dá sempre a esperança. Ele sempre mostra que há, sim, uma esperança. Então, ele diz que ele está convencido de que a eficácia desse tratado de proibição das armas nucleares só vai ser alcançado quando, como norma global para toda a humanidade, quando um amplo apoio de todas as pessoas forem reunidos, transcendendo todas as diferenças de religiões, de nacionalidade, de culturais, de econômicas. Essas diferenças elas têm que ser transcendidas. E ele também diz que é importante conscientizar não só as pessoas que já estão envolvidas com as questões relacionadas ao tratado, com as questões relacionadas à paz, mas também outras pessoas que estão envolvidas com outras questões dos direitos humanos, questões de futuro dos seus filhos, futuro de suas famílias. Então, para terminar, eu quero deixar aqui uma reflexão para todos nós, principalmente para os jovens. Qual é a minha missão como discípulo de Queda Sensei na questão da abolição das armas nucleares? Como a Ariana colocou no início. Será que está assim tão distante de nós essa realidade? Será que o que ocorre em outros países, em outras civilizações, com outros jovens, está tão distante de nós, da nossa realidade? Então, eu queria deixar assim, para a gente refletir sobre isso e agradecer muito a oportunidade. Toda vez que eu leio essa proposta, eu assim, me apaixono cada vez mais. Muito obrigada.